Tenho a honra de passar a palavra ao meu caríssimo amigo, com quem já tive oportunidade de participar de seminário, o eminente advogado doutor José Afonso D'Alegrave Neto, para a exposição Reparações não patrimoniais dos danos morais. O eminente advogado é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor José Afonso D'Alegrave Neto. Obrigado, ministro Barros Levenhagen, vice-presidente dessa Casa, Tribunal Superior do Trabalho, e a quem eu saúdo como presidente da mesa, também ao meu amigo doutor Xisto, ao doutor Wellington. E não poderia me furtar aqui de agradecer ao convite do doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, que é a maior autoridade nesse assunto entre os juristas do nosso país, e pela iniciativa desse evento tão importante, este segundo Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Me parece que se falar por último é meio árduo, né? E vou ser o mais objetivo possível. Nós já estamos com um olhar aqui no aeroporto, com um olhar no fim de semana, e o doutor Sebastião disse que parece que quem ficar até o final vai ter um sorteio de um carro, parece que se alguém ficar aí até o final vai ter um sorteio de um carro. Então, vamos lá. Esse tema, eu gostaria que alguém colocasse para mim. Ah, já está ali. E eu vou mudando aqui aonde? Ah, está aqui. Ok, já mexei. Esse tema deve ser investigado à luz de um sistema jurídico. E a palavra sistema, ela nos dá a ideia de um conjunto de elementos sobrepostos, um conjunto de elementos imbricados. Assim é que, na expressão do italiano Norberto Bobbio, o sistema é uma totalidade ordenada ou até coordenada, ou um conjunto de entes entre os quais existe uma certa ordem. Bobbio chega a dizer que todo sistema tem unidade e ordem. Assim, a função do sistema jurídico é sempre adequar todos os diplomas legais, norma coletiva, portarias, NRs, leis, regulamentos de lei. A função do sistema jurídico é adequar, como sendo um funil invertido, todos esses diplomas legais aos princípios cardeais da Constituição Federal. O sistema jurídico brasileiro é um sistema jurídico do tipo aberto, e a sua função é adequar todas essas legislações a um quadro axiológico proeminente da Constituição Federal. Por isso que, quando a gente fala em princípio da dignidade da pessoa humana, alguns falam que chatice, de novo esse papo, mas é um princípio fundante da República, artigo 1º, inciso 3º. É o ponto de partida e o ponto de chegada, onde o operador jurídico tem que, num sistema e numa interpretação sistêmica ou sistematizada, desembocar neste quadro proeminente de valores. Assim é que, num sistema jurídico do tipo aberto, a exegese sistêmica prefere a exegese gramatical. Eu gosto deste aresto do ministro Celso de Mello, que ficou famoso essa semana, quando diz assim: a interpretação mais prestante na ordem jurídica do texto constitucional é a interpretação sistêmica. Quer dizer, eu só consigo desvendar os segredos de um dispositivo constitucional se eu encaixá-lo no sistema. É o sistema que me permite a interpretação correta do texto. Ora, nós somos bacharéis, somos juristas, nós não somos despachantes judiciários. E o operador jurídico é aquele que estuda a lei a partir de uma ciência jurídica, a partir de postulados e princípios de uma ciência jurídica. Logo, o nosso papel de hermeneuta é o papel de justamente interpretar esta norma posta à luz dos princípios e valores proeminentes da Carta da República. Trazendo esse tema para a responsabilidade civil, nós temos o fundamento do neminem laedere, essa expressão latina, que significa a ninguém prejudicar. Este é o fundamento. E esse está plasmado no artigo 927 do Código Civil de 2002, já tinha no artigo 159 do Código Civil de 1916. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Esta é a regra geral, uma responsabilidade civil subjetiva. Ocorre que o Código Civil de 2002, ele traz uma grande novidade. Ele traz um parágrafo único que não é apenas uma exceção, é uma cláusula geral. O que diz o parágrafo único, todos nós já conhecido? Haverá reparação, a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos de lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor, aqui ou pela empresa, por sua natureza, causar riscos para os direitos de outrem. Ora, como é que deve ser, então, a interpretação sistematizada destes dois dispositivos? Desembocando aonde? Vejam que, por um momento, levantou-se uma arguição de que esse dispositivo seria inconstitucional, o parágrafo único, com um raciocínio até mesmo simplista, dizendo o seguinte: se a Constituição, que é a lei maior, diz no artigo 7º, inciso 28, que eu só posso responsabilizar a empresa por dolo ou culpa, logo, como o Código Civil, que é uma legislação infraconstitucional, poderá ir contra a letra da Constituição? Ocorre que esta Constituição Federal, ela tem um caput, que é o artigo 7º, e que diz que asseguram direitos trabalhistas visando uma melhor condição social ao trabalhador. E é esta interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal num voto do ministro Joaquim Barbosa, quando disse, abre aspas, ressaltou-se que o acidente de trabalho é regulado, em última análise, para assegurar a dignidade do trabalhador no momento em que não possui capacidade efetiva de trabalho. Concluiu-se que o rol de garantias, diz o ministro Joaquim Barbosa, que o rol de garantias do artigo 7º da Constituição Federal não esgota a proteção aos direitos sociais. Percebam, caros congressistas, a evolução da responsabilidade civil. Vou ser breve, porque ninguém gosta de evolução histórica, nem eu. Então, vamos falar rapidamente, só para chegarmos aonde eu quero chegar. A responsabilidade civil, ela teve paradigmas, ela teve nortes. O primeiro deles é a vingança privada, a justiça de mão própria. Num segundo momento, a retaliação legalizada. Num terceiro momento, a lex poetelli papiria, aboliu a execução pessoal do agente e a execução passou a ser só patrimonial. Num quarto estágio, a lex aquilia, lei aquiliana, menos casuística e introduz o elemento culpa no campo da responsabilidade civil. Aí vem o quinto estágio, e alguns juízes pararam aqui. Código Civil Napoleônico de 1804, artigo 1382, diz: quem der causa ao dano alheio deve repará-lo. Esta é a base, e a base continua a mesma. Ocorre que esse paradigma já sofreu uma evolução, quando, na obra de Raymond Salley, em 1897, introduziu a teoria do risco. E, mais do que isso, o paradigma atual que norteia o operador jurídico, o julgador, o advogado, o Ministério Público, é o paradigma da reparação integral da vítima. Foi quando os direitos sociais, os direitos trabalhistas passaram a estar previstos nas Constituições Federais. A exemplo do que aconteceu com a Constituição do México, em 1917, a Constituição Soviética, de 1918, a Constituição de Weimar, em 1919, e a Constituição de 88, brasileira. Repare, então, os pilares do atual paradigma da responsabilidade civil. O que deve nortear o operador jurídico quando nós estamos diante de um dano material, um dano moral, assédio, acidente? Primeiro, a regra do artigo 927 e seu parágrafo único. Segundo, artigo 944 do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano. Reparação integral da vítima. Restitutio in integrum. À luz do quê? À luz de uma interpretação sistematizada. O que é essa interpretação sistematizada? É aquilo que desemboca nos princípios e nos valores da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana e função social da empresa, como bem lembrou o ministro Barros Levenhag. Aonde está o princípio da função social da empresa? Está no artigo 170, inciso 3, quando fala que a ordem econômica tem como princípio a função social da propriedade,
Ora, a empresa é uma expressão de propriedade, logo, quando lê-se função social da propriedade, leia-se também função social da empresa. Logo, o princípio da função social da empresa está na Constituição Federal. E aí nós reparamos que o Código Civil de 2002, ele coloca a figura do empresário substituindo a figura do comerciante. Não mais para eu enxergar a relação econômica como um sujeito individual, mas como um empresário, a exemplo do Código italiano. E aí nós temos que enxergar a vítima como gente e não como pessoa. Pessoa remete à expressão persona, máscara, teatro, ficção. Gente, carne e osso, concreta, que chora, que anela, que ri e que sonha por um mundo melhor. E quando eu identifico uma vítima de um dano infligido a ela, eu a identifico como gente de carne e osso. Essa é a expressão da Constituição Federal, pautada no direito alemão, Direito Geral de Personalidade, que é o artigo 1º, inciso 3, da nossa Constituição Federal. E aí, então, vem a reparação integral da vítima. O TST está muito atento a isso. Vejo esse aresto aqui do TST do ministro Vieira de Mello Filho. A indenização por danos materiais visa ressarcir os prejuízos financeiros, presentes e futuros, sofridos pela vítima e causados pelo ofensor. O artigo 944 do Código Civil resguarda e dá efetividade ao princípio da restituição integral. Mas quais são, então, as implicações disso? Reparem que eu perdi aqui quase que a metade da minha fala para deixar bem claro que o norte, o paradigma hoje, não é mais onde está a culpa da empresa. Não é mais esse o paradigma. O norte não é mais onde está a culpa do agente. O norte, o paradigma que fundamenta a responsabilidade civil, não só no Brasil, como nos demais países, é a reparação integral da vítima. O olhar do julgador é como eu vou reparar esta vítima. E a partir deste paradigma, e a partir deste norte, e a partir deste valor proeminente da Constituição Federal, é que eu vou investigar o caso concreto. E quais são as implicações práticas disso? Eu trago 4, e a última delas é o tema do painel. Primeira, a concausa é fator de redução do valor da indenização acidentária? Depende do paradigma que eu sigo. Se eu sigo o paradigma de investigar o culpado, eu vou dizer que é um fator de redução. Na medida em que houve 2 culpas concorrentes, com causa, o empregador não precisa ser condenado integralmente. Se o meu viés é a reparação integral da vítima, eu posso fazer outro raciocínio. A legislação é omissa, não diz nada. O que eu acho, pessoalmente? Que tem que ter uma certa equidade. Você também não pode tratar a empresa contumaz com aquela empresa que tem todo um zelo e um cuidado. Não é fácil ser empresário nesse país. Um dos países que mais tem tributos no mundo, mais impostos contra esse empresário. E como bem lembrou o ministro Barros de Linhares, se nós matarmos a empresa, onde que vai ter geração de renda, onde que vai ter riqueza, onde que vai ter emprego? Não é fácil. Agora eu pergunto para vocês, neste caso, vamos então dar uma posição equitativa, como bem lançou o desembargador Sebastião Geraldo num congresso agora que nós tivemos em São Paulo, da Academia Nacional de Direito do Trabalho, e ele propõe uma saída doutrinária muito razoável, dizendo que a concausa pode sim reduzir, mas com critérios objetivos, fazendo uma analogia ali, os graus de insalubridade, né, 10%, 20%, 40%, fazendo uma analogia com os graus de culpa leve, levíssima e grave, e não simplesmente com causa 50%, com causa 50%. A minha preocupação é a reparação integral da vítima. Ah, mas a empresa concorreu com outra causa, então reduza-se, mas reduza de uma forma equitativa sem perder o norte, que é a reparação integral da vítima. Segunda questão, como deve ser vista a força maior? Vejam que a força maior é uma excludente da responsabilidade civil. Artigo 393 do Código Civil. Aí eu vou aplicar integralmente esse dispositivo, ou eu posso aplicar por analogia o artigo 502 da CLT, que diz que nos casos de rescisão por força maior, a indenização é pela metade.
Mas o que eu vou preferir? O Código Civil ou a CLT? Depende do paradigma que eu adoto. Se o meu paradigma é preocupar-se com a reparação integral da vítima, eu posso, mesmo no caso de força maior, aplicar por analogia o artigo 503 da CLT e fixar uma indenização pela metade. Há uma função social da empresa que tem os riscos da atividade, mas também tem o ônus. Ibi emolumento, ibi ônus. Quem tem os bônus tem os ônus. Terceira questão, a concepção de culpa acidentária. Ainda, a teoria do fortuito interno. Essa é uma teoria nova, que está sendo desenhada pela doutrina. Quando nós estudamos força maior, nós sempre temos em mente dois elementos, um evento inevitável e um evento imprevisível. Só que a doutrina mais moderna, mais avançada, está trazendo um terceiro elemento para caracterizar caso fortuito ou força maior. É o elemento da externalidade. Ou seja, só vai caracterizar caso fortuito ou força maior se estiver fora do risco da atividade econômica. Isso quem traz são os civilistas. Fernando Noronha, um dos grandes juristas do direito civil, ele diz na sua obra Direito das Obrigações, abre aspas, a externalidade, apesar de normalmente não indicada, parece ser requisito essencial. Não se pode considerar inevitável aquilo que acontece dentro da esfera pela qual a pessoa é responsável e que certamente não aconteceria se não fosse sua atuação. Nesse sentido, eu achei uma decisão aqui do TST. Veja que interessante essa decisão do TST, que aplica, ainda que de uma via oblíqua, a teoria do fortuito interno. Diz assim, só na parte sublinhada, a empresa Minas Pneu, especializada no conserto de pneus, foi condenada a pagar 15 mil pelas lesões causadas a um funcionário pela explosão de um pneu ocorrida durante um teste deste produto. Ora, a rigor seria força maior, caso fortuito explodir um pneu na cara da vítima. De acordo com o julgado, a expressão riscos da atividade econômica deve ser compreendida de forma ampla, e assim não estão englobados também o risco que a atividade representa para a sociedade e principalmente para seus empregados. Então, reparem que se minha preocupação é o paradigma da reparação integral da vítima, eu posso mitigar até mesmo a caracterização e o conceito de caso fortuito, no sentido de prestigiar a reparação da vítima, que é o paradigma da responsabilidade civil. Nesse sentido, ainda, a concepção de culpa. A culpa não pode ser mais concebida num aspecto subjetivo, aonde está a intenção do agente. A culpa deve ser identificada num aspecto objetivo. A violação da norma, a violação da NR, já caracteriza a culpa acidentária. Vejam o autor Anderson Schreiber, quando ele escreve Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil, ele diz, abre aspas, o agente não é mais tido em culpa por ter agido de forma reprovável no sentido moral, mas simplesmente por ter deixado de empregar a diligência social média. Assim, o indivíduo pode ser considerado culpado, ainda que tenha feito o seu melhor para evitar o dano. Eu passo a olhar a culpa no seu aspecto objetivo. E, finalmente, eu chego na questão proposta pelo painel. Há amparo para o juiz deferir reparação in natura para o dano acidentário? A nossa cultura é a cultura da monetização do dano. Os advogados gostam da monetização, o reclamante gosta da monetização, as pessoas querem dinheiro. E, de uma certa forma, essa também é a linguagem da empresa, que às vezes vai ser mais pedagógica, vai ser mais preventiva, quando também souber que aquilo pode implicar num prejuízo financeiro para ela. Mas a pergunta há amparo para o juiz conceder reparação in natura? Não há dúvida que sim. Veja o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, e aqui eu posso embutir prestações in natura, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O Constituinte é claro. Uma resposta proporcional ao agravo, como uma carta de retratação, uma carta de referência, além da indenização por dano material ou moral.
E aí nós vamos interpretando esses dispositivos. Pontes de Miranda, talvez um dos maiores juristas que esse país já teve, ele diz assim: se a tônica da responsabilidade é a restituição integral da vítima ao estado anterior ao dano, nada mais razoável que procurar reparar em natura tanto quanto seja possível. Qual que é o fundamento da responsabilidade civil? É um retorno ao status quo ante. Só que às vezes isso não é possível. E ainda, um lenitivo pela dor infligida à vítima. São dois fundamentos. O fundamento para eu fixar a responsabilidade civil é retornar ao status quo ante, ou um lenitivo, um calmante para aplacar a dor infligida à vítima. As formas de indenização pecuniária ou in natura. E o juiz tem, sim, esse poder discricionário de adaptar ao pedido. Vejam que, e aqui já em tom de conclusão, as conclusões que chegamos, as inferências que chegamos acerca do cabimento dessa reparação in natura. Primeira delas, tem amparo legal. Artigo 5º, inciso 5º, artigo 5º, inciso 10, artigos 948, 949 e 950 do Código Civil. Todas elas falam, além da pensão, outras despesas comprovadas. Os 3 dispositivos do Código Civil que falam para acidente por morte, acidente por incapacidade parcial e acidente de trabalho por incapacidade total, eles prestigiam o princípio da reparação integral da vítima. Segundo, a reparação in natura encontra-se dentro do fundamento da responsabilidade civil, retorno ao status quo ante. Se eu fui caluniado, eu quero ser retratado. Se eu fui ofendido e difamado na empresa, eu quero que a empresa se retrate no informativo dela ou num jornal de grande circulação. Isso também é um pouco de retorno ao status quo ante. Está dentro do paradigma da restituição in íntegro, está dentro do paradigma da reparação integral, está dentro de uma interpretação sistematizada da Constituição e cabe tanto no dano material quanto no dano moral, dependendo do caso concreto. E aí vejam essa ementa do Tribunal da Primeira Região. O pedido de desculpas formulado quanto ao ato ofensivo configura evidente retratação pública, hábil a reparar qualquer mal-entendido, e tal retratação impede o acolhimento do pedido de condenação em danos morais, porque escusa o erro. Dependendo do caso concreto, nós podemos até dizer que uma retratação pode elidir o dano moral, mas nem sempre. O Dr. Xisto bem lembrou da súmula 37 do STJ, onde eu posso acumular dano material e moral. Se o princípio maior é da reparação integral da vítima, o juiz tem esse poder discricionário de dizer, além da carta de retratação, ou além de uma carta de boa referência, mais 5 mil, mais 10 mil, mais 15 mil dano moral. Uma coisa não elide a outra. A preocupação é buscar uma reparação que, de uma certa forma, seja a mais plena possível. Esse é o paradigma. E aqui, em tom já de conclusão, né, porque nós estamos no final do Congresso e acho que ninguém mais aguenta, né? Doença ocupacional, eu trago essa ementa aqui para trazer alguns casos rápidos do que seriam essa prestação in natura. Por exemplo, custeio de tratamento médico. É pertinente o deferimento porque representa a melhor expressão da obrigação de indenizar, se comparado à condenação de pagar numerário, nem sempre empregado com esse propósito. Então, aqui está um exemplo, a empresa custear plano médico. Ainda um outro exemplo aqui, a empresa suportar a realização de uma cirurgia plástica reparadora, ao invés de dar o dinheiro, colocar lá uma circunstância ou um tipo de condenação que efetivamente seja realizada essa cirurgia reparadora. Uma questão processual para nós terminarmos. O julgador pode arbitrar prestação in natura mesmo que não haja pedido expresso na petição inicial? Vejam, no dano moral me parece que sim, porque o dano moral é arbitrado pelo julgador. Artigo 475C, inciso 2 do CPC, diz que o juiz arbitra um valor. Se o juiz arbitra, ele tem amplos poderes para arbitrar um valor. Até diminuir um pouco o valor pecuniário
e trocar. Vamos imaginar no dano moral, que nós sabemos que tem um efeito compensatório e um efeito pedagógico. Ele pode dizer, no efeito compensatório do dano moral acidentário fixo em 30 mil, 40 mil, e no efeito pedagógico, eu condeno a empresa a promover um programa de prevenção de acidentes ou um treinamento. É possível desmembrar. E no dano material? Reparem, e aqui eu quero finalizar com essa questão processual. O artigo 461 do CPC, ele tem um propósito de assegurar a eficácia do resultado da pretensão material de fundo. O artigo 461 muito conhecido de nós, do CPC, ele diz assim, está ali na tela. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Houve um avanço do CPC nesse sentido. É o princípio do resultado ou o princípio da busca da eficácia do provimento. Só que aqui surgem duas correntes. Há quem sustente que esse princípio só se aplica nas obrigações de fazer e não fazer. Quando cria-se, por exemplo, as multas diárias, quando se cria, por exemplo, no parágrafo 4º, a possibilidade de impor multa diária independentemente de pedido. Ora, o que é a multa diária? É uma forma do juiz, numa obrigação de fazer ou não fazer, buscar a eficácia do seu provimento. Mas aí vem uma pergunta, e vem uma questão trazida até à baila por Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, meu amigo de Curitiba. Será que este princípio da eficácia do provimento, ou o princípio do resultado, também não pode se estender aos provimentos que envolvam obrigações de dar? Será que é só para essas obrigações de fazer ou não fazer? Veja essa doutrina de Teória Albino Zavascki, que parece que agora está no ministro do STF, né? Ele diz assim, ao comentar esse princípio, abre aspas, ao se propor ação com o objetivo de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, há nela embutido como pedido implícito o da determinação de outras providências que assegurem referido resultado prático, de modo que a compensação pecuniária de perdas e danos somente se dará se assim o requerer expressamente o autor, ou se for impossível a tutela específica, ou se for impossível a obtenção do resultado prático correspondente. Veja o espírito do legislador, conferir ao julgador um poder discricionário de buscar a máxima eficácia do seu provimento. E aí surgem, então, duas correntes. A primeira, eu só posso autorizar o juiz a este poder discricionário de conceder algo que não foi pedido, como, por exemplo, as multas diárias, pela obrigação de não fazer ou obrigação de fazer, como diz textualmente o artigo 461. E uma segunda corrente, ainda minoritária, que confere essa busca de eficácia maior também para as obrigações de dar. E, nesse sentido, também autoriza o julgador, mesmo não havendo pedido, mas dentro de uma pretensão de fundo, se ele não foi provocado, seria uma sentença ultra petita ou extra petita, dentro de uma pretensão de fundo, ele, num poder discricionário, adapta e ele tem esta liberdade de até trazer uma obrigação de fazer, ainda que ninguém tenha pedido, ninguém tenha especificado, mas que exista, por óbvio, uma pretensão. A pretensão tem que existir. Cabe ao juiz apenas adaptar, desmembrar ou concretizar com algumas prestações in natura. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Eram essas razões que eu pensei em trazer para essa plateia seleta. E quero dizer aqui da minha alegria de estar aqui no auditório ministro Arnaldo Susequim, e um convidado pelo Sebastião Geraldo de Oliveira. Na minha última obra, eu homenageei dois ilustres juristas que, coincidentemente, foi o ministro Arnaldo Susequim e Sebastião Geraldo, e hoje eu me sinto privilegiado por esta coincidência e estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, na presença do ministro Barros do Lirenhag, que eu admiro, na presença do meu amigo Xisto, do Dr. Wellington, e na presença de vocês. Muito obrigado.
Perceberam os senhores que o painel é riquíssimo. Os painelistas primam por essa capacidade, profundidade de conhecimento e propõem questões que provocam a nossa reflexão. Sua Excelência, o eminente professor Dallagreve, por exemplo, tratou de uma questão que, embora o ministro Joaquim Barbosa já tivesse feito algumas referências, ainda não está de todo pacificado no Supremo, que é a questão da responsabilidade objetiva ser aplicável no acidente de trabalho. E por quê? Porque a culpa que se trata quando ocorre infortúnio do trabalho não é a culpa aquiliana, é a culpa contratual. E há uma diferença entre culpa aquiliana e culpa contratual. A aquiliana é do artigo 182, a que se reporta ao artigo 927, parágrafo 2º. A culpa contratual ocorre dentro do contrato e ela se materializa sob dois aspectos: ato omissivo culposo, ato comissivo culposo. Então, por isso é que se defende que não se aplica a responsabilidade objetiva no direito do trabalho apenas nas questões de indenização por infortúnio do trabalho, porque a Constituição, que detém superioridade sobre as normas infraconstitucionais, já definiu que a responsabilidade é subjetiva e, diferentemente da de 69 e 67, que 69 e 67 dizia dolo e culpa grave, agora fala dolo e culpa, permitindo-se extrair culpa grave, culpa leve e culpa levíssima. Então, não é que se diga que seja inconstitucional o artigo 97, parágrafo único. O que se diz é que, no âmbito do infortúnio do trabalho, na questão da indenização, ele não tem impertinência, porque a Constituição Federal já avocara para si a definição do tipo de responsabilidade. E responsabilidade não civil, mas contratual. E, por isso, a dissonia entre a invocação do 927 em relação à culpa contratual com a qual ele é incompatível. Porque na culpa contratual se trata de inexecução dolosa ou culposa do contrato. E a responsabilidade civil se espraia para todos os cidadãos. Por isso, eu só fiz essa observação, porque nunca se discutiu a inconstitucionalidade desse artigo. Apenas se coloca uma reserva em relação à sua aplicação no âmbito do acidente de trabalho, por conta da superioridade, que ninguém pode negar, da Constituição da República, sobretudo da Constituição de 88, com o poder constitutivo originário. Apenas essa observação, porque eu, por exemplo, sou um partidário da responsabilidade subjetiva. E, neste momento, o ministro Antônio José de Barros Levenhagen faz a entrega dos certificados CLT Histórica, medalha comemorativa dos 70 anos da CLT e o livro Linha do Tempo da Justiça do Trabalho aos senhores painelistas. Dr. Wellington Barbosa Santos. Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto. E o Dr. José Afonso Dalegrave Neto. Em retorno à palavra ao excelentíssimo senhor ministro para o encerramento. Como sei da ansiedade e aflição de todos os congressistas, com o alongado do horário e os voos programados para que retornem às suas respectivas casas. Agradeço muitíssimo a participação de todos, participação que enriqueceu sobremaneira esse importante seminário, o segundo que se realiza no Tribunal Superior do Trabalho. E veja-se que é um seminário polivalente, plural.
não é um seminário na qual se tenha uma linha de conduta de pensamento. Ele admite variedade de pensamentos, porque é um campo aberto, um lugar aberto às exposições e às colocações de cada um dos painelistas. Os painelistas de hoje estão de parabéns. Agradeço muitíssimo a presença de todos, parabenizo o desembargador Sebastião, que é o coordenador deste seminário, e louvo também o nosso presidente, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, por essa iniciativa muito bem-vinda, e só acrescentaria, para coroar esse evento, que aquilo que o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, disse na abertura é que realmente estamos a precisar propaganda permanente na televisão de conscientização do empregador e do empregado sobre a necessidade de preservação da saúde física e psíquica dos empregados. E isso tem que ser permanente. E é exemplo do combate ao tabagismo, em que os cigarros, os maços de cigarro, vêm com aquelas imagens duras e cruas, penso como Sua Excelência, na televisão também, se deve dar a conhecer a brutalidade que ocorre em relação aos empregados, vítimas dos infortúnios do trabalho, nos seus mais variados aspectos. Transporte, na área da construção civil e em toda a sociedade. Porque, ultimamente, a sociedade brasileira está vivendo uma quadra difícil. A vida humana está banalizada. Infelizmente, está banalizada. E é triste que uma sociedade chegue a esse extremo em que a vida humana torna-se algo insignificante. Mata-se por nada. Mata-se à vontade. O que ocorre hoje no Brasil, e para mim era impensável que ocorresse, ocorria nos Estados Unidos, e era compreensível por ser uma sociedade consumista, excessivamente consumista, vivia um liberalismo exasperante, e agora no Brasil estamos a viver essa triste realidade das drogas infernizando e acabando com a vida dos nossos jovens, os colocando na marginalidade e, por consequência, a brutalidade do trânsito, a brutalidade da convivência social, a brutalidade das relações de trabalho. É preciso um basta, é preciso que tenhamos a nossa consciência para repudiar com veemência o avanço dessa criminalidade e brutalidade na convivência social desse país. Declaro encerrado o seminário.